18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Legal, 6 horas, 1 minuto em Manaus. Mais uma vez, boa noite pra você em 100,7 na sintonia certa. Boa noite pra você, Cid Soares, na apresentação hoje, hein, Cid? Boa noite. Tamo junto até as 7 da noite. Bem-vindos. Tá começando mais um 18 horas. Mix. Cidão, lembrando que o nosso ouvinte pode participar, interagir conosco aqui no 18 horas, dando um toque aí especial na programação pelo WhatsApp, que é o 994887592. É isso aí, a gente quer saber a sua opinião, o que você pensa sobre os assuntos abordados aqui nas reportagens do 18 horas. Mande seu alô pra gente. Tá começando, vamos lá, Carlão. Mix. Começando 18 horas com os destaques do dia. A ANEEL recomenda ao Ministério das Minas e Energia a cassação do contrato do Grupo Oliveira na Amazonas Energia. Rio Negro volta a encher após 9 dias seguidos de vazante. Nem a chuva consegue livrar Manaus da fumaça tóxica. Manaus tem feriadão violento com duplo assassinato e morte de 2 PMs. Legal, 6:02, mais uma vez, boa noite pra você em 100,7, seja bem-vindo, vamos juntos até às 7 da noite, no ar mais uma edição do 18 horas, com os destaques desta terça-feira, 21 de novembro de 2023. 18 horas. Olha, em fim de linha para a Amazonas Energia, a Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, negou nesta terça-feira, negou o pedido de transferência de controle da empresa que distribui energia em Manaus e nos outros 61 municípios amazonenses. Na mesma decisão, o comando da agência reguladora decidiu recomendar a cassação ao Ministério das Minas e Energia do contrato de concessão ao Grupo Oliveira. Séria coisa, hein, Cid? É isso mesmo, Carlão. Olha, a empresa está atolada em dívidas que somam 9,6 bilhões de reais e, além disso, o Grupo Oliveira não consegue mais garantir a sustentabilidade econômico-financeira da concessão. Com receita líquida negativa, a companhia ainda registra dívida crescente, considerada em patamar já insustentável. Olha, o Grupo Oliveira tentou transferir o controle da Amazonas Energia para a Green Energia Limitada, mas não obteve sucesso porque não conseguiu comprovar a capacidade financeira do novo controlador para gerir o serviço de distribuição em 62 municípios do Amazonas. Bom, e diante dessa situação, de falência da Amazonas Energia, a ANEEL decidiu recomendar ao Ministério de Minas e Energia a cassação do contrato com o Grupo Oliveira. Se decidir pela cassação do contrato, o Ministério das Minas e Energia vai retomar o controle da Amazonas Energia e a empresa voltará a ser uma estatal. Olha, a Amazonas Energia foi privatizada em 2018 junto com outras 5 distribuidoras que eram da Eletrobras. A concessionária de Piauí e Alagoas foram arrematadas pela Equatorial Energia. As empresas do Acre e Rondônia pela Energisa e as de Roraima e Amazonas pela Oliveira Energia. As 2 distribuidoras da região norte se tornaram os primeiros negócios da Oliveira Energia nessa área. Até vencerem os leilões, a companhia era especializada na locação de geradores de energia para os sistemas isolados, que não recebem energia através do Sistema Interligado Nacional. Olha só, em 5 anos o Grupo Oliveira não conseguiu equilibrar a situação financeira da Amazonas Energia e muito menos pagar as dívidas bilionárias junto à Eletrobras. Pois é, Carlão, além das dívidas ligadas à sua antiga controladora, a empresa do Amazonas também enfrentou dificuldades de operação durante a pandemia de Covid-19, que levaram a um desequilíbrio da concessão. Exatamente, Cid Soares. A distribuidora chegou, inclusive, a pleitear na agência reguladora ANEEL o recebimento de mais de 3 bilhões de reais por um suposto déficit durante a época em que a Eletrobras operou temporariamente a distribuidora. Mas o direito ao ressarcimento não foi reconhecido. E agora, diante do quadro de falência da empresa, a ANEEL recomenda a cassação do contrato. Pois é, e toda essa situação gera aí um clima de incerteza e apreensão. Imagino como fica a cabeça das pessoas. Sim. Quem será o novo controlador da empresa? E agora, né? Vai voltar mesmo para o comando do governo federal?
Quem serão os novos diretores da Amazonas Energia? São questões aí que aguardam respostas. 6:06, você no melhor Mix do Brasil. 18 horas. Olha só aí, o Rio Negro voltou a encher após 9 dias de vazante atípica. Mas a previsão é de que o período chuvoso venha só no final de novembro. Nesta terça-feira, a cota d'água alcançou 13 metros e 20 centímetros. Os detalhes nós vamos conferir agora, na reportagem de Odineia Araújo. Desde o dia 18, o Rio Negro subiu 24 centímetros após 9 dias de uma vazante atípica. Nessa terça-feira, a cota d'água é de 13 metros e 20 centímetros. No ano passado, nessa mesma data, a cota era de 18 metros e 39 centímetros. Para a pesquisadora em geociências do Serviço Geológico do Brasil, Jussara Cury, a subida do Rio Negro após estabilizar no fim da semana passada é resultado da contribuição do Rio Solimões, que há 2 semanas entrou em processo de subida desde Tabatinga. Esse volume de água foi, de certa forma, distribuído ao longo da calha. Fonte Boa apresenta subidas, Itapeva, na região de Quari, também apresenta subidas. E mais perto aqui de Manaus, Manacapuru, que também subiu na ordem de 10 centímetros. Então, isso é um indicador de recuperação dos níveis que estão muito baixos e o início do processo de enchente, pelo menos na calha do Solimões. Já o Alto Rio Negro, segundo a pesquisadora Jussara Cury, ainda está em processo de oscilação. Tem semana que apresenta subidas lá na região de São Gabriel e na semana seguinte volta a descer, como é o caso desse fim de semana, que a região norte ali de São Gabriel voltou a descer. Então, as contribuições que estão chegando aqui em Manaus ainda são resultado das chuvas isoladas da região de cabeceira. Então, a previsão climática indica chuva abaixo da média nessa semana e só na próxima semana, final de novembro, é que o período chuvoso vai ser mais, de certa forma, distribuído em toda a bacia. Ainda conforme a pesquisadora do Serviço Geológico do Brasil, Jussara Cury, a pouca chuva que chega em Manaus contribui mais para os igarapés do que para o Rio Negro propriamente dito. O que chove em Manaus contribui mais para os igarapés, para a microbacia e as subbacias do próprio município, que também estão com níveis baixos, mas a contribuição de Manaus para o Rio Negro ela é pequena. Então, assim, o que a gente pode esperar dos próximos dias é essa subida do nível do rio aqui em Manaus, mas ainda nessa característica de subidas, estabilidade, porque o período chuvoso em si não se consolidou na região como um todo. No dia 27 de outubro, o Rio Negro alcançou sua cota mínima histórica de 12 metros e 70 centímetros, na maior vazante já registrada em consequência do fenômeno El Niño. Odineia Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Agora são 6:09 e você no melhor Mix do Brasil. Nesta terça-feira, Manaus amanheceu mais uma vez tomada de fumaça tóxica. A qualidade do ar na maior parte dos bairros de Manaus amanheceu entre muito ruim e péssima, de acordo com o Sistema Eletrônico de Vigilância Ambiental, o aplicativo Selva Cid. Ainda acho que o App Selva tá com pena, Porque nem mesmo a chuva em várias áreas aqui de Manaus, na manhã de hoje, dissipou a fumaça. Claro que é uma fumaça tóxica, E isso por conta dos focos de queimadas na região norte, principalmente aqui no Amazonas. O estado foi o terceiro em números de focos de queimadas nas últimas 48 horas, com 125 registros. Perdemos apenas para o Pará e para o Maranhão, Carlão. Olha aí, Manaus está no terceiro mês seguido com essa fumaça tóxica e com qualidade do ar que prejudica a saúde da população, com pequenos intervalos de melhoria. A fumaça começou a invadir a capital em agosto, lá no mês de agosto, e prestes a completar, portanto, 4 meses. Nós estamos aí sob essa nuvem cinzenta. Manaus continua registrando péssimos níveis de qualidade do ar. Continuamos respirando mal, Cid Soares. Infelizmente, a gente tem que falar que ninguém resolve esse problema,
Então, as queimadas continuam sem que haja aí uma ação mais firme dos governos federal, estadual e das prefeituras para combater os incêndios. Os focos todo mundo já sabe onde que é, só não estão aplicando as ações que deveriam realmente ser feitas, né? Só nos resta que chova, porque se depender das nossas autoridades, vamos continuar inalando essa fumaça tóxica aí por muito tempo. A chuva forte prevista para hoje pelo sistema de meteorologia acabou não acontecendo. Tivemos chuva, mas foram um prazo curto, rapidinho e não tão intensas quanto o que nós esperávamos. Insuficientes para amenizar o calor e dissipar essa fumaçaiada toda aí. Agora 6h11, boa noite. Mix. Olha, a polícia prendeu o suspeito de ter assassinado a ex-namorada grávida por motivos de racismo. E o repórter André Meirelles está ao vivo e em cores acompanhando esse caso e tem mais informações. André, tudo bem? Buenas noites. O suspeito declarou que não queria ter um filho negro, é isso mesmo, André? Muito boa noite, Cid, Carlão, boa noite também você que nos acompanha aqui na 100.7 e também ao vivo no YouTube. É um crime aí, Carlão, Cid, além de racismo, também feminicídio, né? A gente tá falando do Vitor de Souza Rocha, ele que tem apenas 21 anos de idade, já foi preso na manhã de hoje. Ele é apontado como autor da morte da ex-namorada, né? Que é a Karine Cevalho Lima, que ela tinha 19 anos e estava grávida de 7 meses quando o corpo dela foi encontrado. Esse crime aconteceu no dia 26 de maio do ano passado, né? Mas aí começou todas as investigações após o corpo desta jovem ser encontrado em uma área de mata ali no bairro Lagoa Azul, que fica na zona norte de Manaus, e a vítima foi encontrada com o rosto desfigurado, sinais ali de agressões, torturas, além de perfurações de arma branca pela região de todo o corpo dela. Então, a polícia apurou, fez toda essa investigação, que foi um crime aí bastante cruel, de acordo com as autoridades. E a motivação do crime, segundo o titular da delegacia especializada em homicídios e sequestros, que é o delegado Ricardo Cunha, foi porque o suspeito não aceitava o filho, chegando a dizer para as pessoas próximas que matou Karine por receio da criança nascer negra, né? Ela também era uma jovem negra. A gente vai acompanhar agora a fala do delegado Ricardo Cunha, que é o titular da DHS, da delegacia, que é especializada também em apurar esses tipos de crime. Vamos acompanhar. Ela passou a gestação toda sendo forçada ali a fazer um aborto, né, pelo Vitor. Neste dia, ela foi ao encontro do Vitor para informar que toda a sua família já estava ciente de que ele seria o pai dessa criança e que ela não iria fazer o abortamento, ela iria ter essa criança. Então, as investigações apontam que o Vitor ali, ao saber dessa notícia, né, ficou ali irritado e reagiu aí dessa forma, tirando a vida dessa jovem de apenas 19 anos de idade. O Vitor foi preso na data de hoje. Ele falou ali indiretamente sobre o crime, não confessa a autoria do delito, mas declara que se encontrou com ela ali no último dia em que ela foi vista viva. Ele segue para a audiência de custódia e fica assim à disposição da justiça. 18 horas. Muito bem, Cid, Carlão, a gente ouviu aí a fala do delegado Ricardo Cunha, ele que é o titular da delegacia especializada em homicídios e sequestros, e esse crime é tratado aí como um homicídio, né? Esse suspeito, ele matou a ex-namorada que estava grávida em Manaus, porque segundo as investigações ele não aceitava que o filho nascesse negro, né? Isso aí, as investigações da Polícia Civil apontam que o crime foi cometido, né? Porque a mulher é uma mulher negra e o autor teria declarado isso aos próprios amigos dela. Falou, assim, com tranquilidade, que jamais teria um filho com características dela. Olha só como é que foi a situação desse crime, né? E agora, segundo a polícia, Vitor, ele deve responder por homicídio qualificado e vai ficar aí à disposição da justiça, Cid, Carlão. Beleza, André. Terrível isso, hein? Mas enfim. Obrigado, André. 6h15, você no melhor mix do Brasil. 18 horas.
Olha aí, a tão aguardada Black Friday de 2023 está se aproximando. Será no próximo dia 24 de novembro, última sexta-feira do mês de novembro, hein, Cid? Tá aí, tá pertinho. Pois é, e com o início das promoções em várias lojas, o Procon emitiu em comunicado para conscientizar os consumidores sobre os potenciais golpes que podem ocorrer durante esse período de ofertas. Black Fraud, que chama, né? A repórter Nathalie Moraes tem mais informações pra gente. Boa noite, Nathalie. Quais são os golpes que o consumidor deve ficar atento? Boa noite. Boa noite. Agora foi, né? Agora foi. Boa noite, Cid. Boa noite, Carlão. Boa noite aos ouvintes do 18 horas. Cid, são muitos os golpes que muita gente tem que ficar atento aí para realmente não acabar caindo na Black Fraud, né? A Black Friday é hoje aí uma das principais datas para o comércio, né? Eu conversei aí com o diretor-presidente do Procon aqui no Amazonas, o Jalil Frasch, e ele chegou a confessar que a Black Friday hoje em venda já supera em algumas lojas, né? Até mesmo o Natal, né? Então, isso porque muita gente acaba antecipando as compras, né? Aproveitando aquele descontinho, já compra aí os presentes de Natal e guarda aí para essa data. Mas para isso também a gente tem que ficar atento aos prazos de trocas e todas essas situações, porque são muitos os golpes, né? E os mais comuns, Cid, são aí as falsas promoções. A maioria dessas falsas promoções acontecem principalmente no comércio eletrônico, né? Tanto nas lojas físicas, tanto nas lojas online, o consumidor que vai às compras nesse Black Friday realmente precisa ficar atento, né? Principalmente nos negócios online. Diante dessa realidade, né? Como eu disse, eu conversei aí com o Jalil Frasch, ele que é diretor-presidente do Procon aqui no Amazonas, e ele separou alguns pontos, né? Para quem realmente vai às compras nessa sexta-feira, tem que ter cuidado, verificar principalmente se esse site, por exemplo, tem procedência, mas se você vai também às compras nas lojas físicas, você também precisa ter cuidado com algumas situações. Algumas das reclamações mais recorrentes no Procon aqui no Amazonas são de consumidores sobre as mudanças de preço. Se diz porque os estabelecimentos acabam aumentando o valor do produto nas vésperas para depois eles oferecerem aí um falso desconto, né? Metade do dobro, né? É, mais ou menos assim. Vamos dizer que hoje, né, o produto dá uma inflacionada. Quando chega na sexta-feira, eles trocam a etiqueta, né, mostrando que teve um desconto. Mas, na verdade, a gente sabe que o real valor do produto nunca foi aquele. Exatamente. E aí o Procon tá nas ruas já para realmente fiscalizar esse tipo de situação. E as principais recomendações, né, do Procon aqui no Amazonas são para que o consumidor pesquise os preços antes de sair às compras e se for fazer as compras de forma eletrônica, você deve fazer sempre as comparações entre um site e outro. A gente vai conferir agora, né, a fala aí do Jalil Frasch, ele que é diretor-presidente do Procon aqui no estado. Esteja atento às etiquetas. Se tiver dois preços do mesmo produto, o consumidor tem, por lei, a garantia de que vai pagar o mais barato. Se a loja não assim o fizer, pode entrar em contato também com o Procon. São problemas que podem acontecer nas suas compras e que nós estamos aqui para ajudar a solucionar. Fique atento também aos encartes publicitários, seja digital, seja físico, guarde, tire foto, tire print, para que você possa comprovar que existe aquela oferta também e exigir o cumprimento dela. Fique atento também aos estoques, número de produtos que estão na promoção, para que também você não seja vítima daquele golpe do estoque, onde o consumidor é atraído para a loja, mas não tem produtos no estoque ou não tem produtos naquele valor de percentual de desconto. 18 horas. Cid, Carlão, nós ouvimos aí a fala do Jalil Frasch, né? Ele que é diretor-presidente do Procon aqui no Amazonas. Cid, olha, outra recomendação é para que o cliente consulte os sites, Cid. As reclamações aqui no Procon são muito frequentes. Isso porque, Cid, antes de comprar online, né? É essencial, Cid, para que você consulte aí o site consumidor.gov.br. Lá tem um Reclame Aqui, você consegue verificar se esse fornecedor já tem outras reclamações. Conta aí, Cidão, o que foi que aconteceu contigo? Então, caiu no golpe. Caí. Não vão rir, não, hein? Que isso é pra qualquer um, tá? Mas eu caí sim. Vi uma promoção bem forte, bem robusta. Bem atrativa, né? 300%. Digo, opa, legal. Fui lá, fiz a compra e tudo. Era uma Black Fraud.
e me dei mal, perdi 100 e tal, mas é uma grana, né? E a gente tem que estar atento de consultar realmente se a loja existe, se a loja está realmente dentro, atendendo, né, esses padrões aí realmente de promoção, enfim. Tem que fazer a consulta. O Jálio Frade falou muito bem, inclusive, só que para mim ele falou tarde. Passei batido. Realmente é preciso desconfiar de ofertas muito abaixo do padrão do mercado. Nessas ofertas de 300% de desconto, a gente sabe que realmente isso daí é impossível, né? Muitos outros detalhes também devem ser analisados, como sempre desconfiar de formas de pagamentos incomuns, como aí, por exemplo, você ao invés de fazer o depósito, né, para aquela loja, você fazer um depósito na conta de uma pessoa física, né? Isso daí também é uma situação muito comum nesse período de Black Friday, como explica aí o Jálio Frade, ele que é diretor-presidente do Procon aqui no Amazonas. O momento agora é de grandes compras e tenha cuidado nas compras online, onde você vai comprar, para que não compre em sites que não sejam confiáveis. Você pode procurar se determinado site que você deseja adquirir o produto ou serviço tem reclamações no Reclame Aqui. Você pode procurar no consumidor.gov, que é uma plataforma do governo federal vinculada ao Ministério da Justiça, a Senacom, Secretaria Nacional do Consumidor. Você tem meios para procurar se aquele site realmente é procedente, existe, se tem CNPJ no portfólio, se tem telefone, e-mail, meios de comunicação, para que nós, Procon, entremos em contato, para que você, consumidor, em caso de problema, possa também entrar em contato e localizar o site. 18 horas. Cid Carlão, nós ouvimos aí a fala do Jálio Frade, ele que é diretor-presidente do Procon aqui no Amazonas, então você já sabe, se vai às compras nessa sexta-feira de Black Friday, vá aí às compras de maneira consciente, não vá cair nesses golpes. Aqui no Amazonas, né, segundo um levantamento aí do Instituto Fé Comércio, né, apontou que pelo menos 69% dos manauaras pretendem ir às compras nessa semana. As preferências são aí principalmente os calçados, vestuários e perfumes e brinquedos. Os celulares também aparecem ali, né, com destaque nessa lista, né, entre os produtos mais desejados nessa Black Friday. Mas se você for comprar, pesquise para não cair na Black Fraud. Cid Carlão. Valeu, Nathalie Moraes, 6h22. 18 horas. Olha só, agora nós vamos para Brasília. Vamos chamar o nosso correspondente, está lá na capital federal, o jornalista Carlos Eduardo Matos. Cadu, boa noite. Olha só, a bancada do Amazonas no Congresso se reuniu hoje para discutir as emendas de bancada. Decidiram alguma coisa, Cadu? Conta pra gente aí, como é que tá essa situação? Boa noite, Carlão. Boa noite, Cid Soares, meu querido. Boa noite, meu irmão. A todos que nos acompanham ao vivo no 18 horas. Hoje é dia de correria aqui no Congresso Nacional, Carlão. Hoje, inclusive, eu também aqui estou na correria para tentar entregar para vocês uma parte do conteúdo, porque não está terminado nada aqui por aqui, viu? Sim. Hoje é dia de correria porque está lotado de prefeitos, de vereadores, de gente representando instituições, todo mundo correndo atrás de recurso, Carlão. Todo mundo atrás de uma emenda parlamentar para o ano que vem. Os deputados e senadores estão naquela fase final de entregar para a Comissão Mista de Orçamento as suas indicações e também os valores, as emendas parlamentares para quem eles vão destinar seus recursos, né, para o ano que vem. A bancada do Amazonas decidiu encaminhar recursos primeiramente, para a Universidade Federal do Amazonas, viu? Hoje teve reunião da bancada, a bancada do Amazonas se reuniu para definir para onde vai encaminhar seus 77 milhões de reais em recursos por meio de emenda parlamentar. Houve uma reuniãozinha ali com alguns senadores, alguns deputados, então ficou acertado algumas coisas. Esse relatório, o resultado de hoje é meio parecido com o do ano passado. A Universidade Federal do Amazonas, como eu disse, ela vai receber recursos aí, o valor ainda não sabemos, né? Isso daí vai ser computado pela CNO, pela Comissão de Mista de Orçamento. Inclusive o reitor, o Silvio Pulga, está aqui fazendo uma pressão aí para assegurar esse dinheiro para a Universidade do Amazonas. Então, a Universidade do Amazonas está assegurada e vai receber um recurso por meio de emenda parlamentar da bancada do Amazonas. A bancada também vai destinar recursos para as prefeituras do interior, para ajudá-las
a se recuperarem dos efeitos da crise da seca nos rios. Aqui também tem muito prefeito de cidade dos municípios do interior do Amazonas, participaram de uma reunião agora à tarde com o coordenador da bancada, o senador Omar Aziz, tentando emplacar, de algum jeitinho, se encaixar na lista de prefeituras para receber esses recursos das emendas parlamentares. Então, o coordenador já falou que várias prefeituras vão ser contempladas, então também vai ser contemplada aí a Prefeitura de Manaus, Carlão. O prefeito Davi Almeida está também aqui em Brasília. Ele participou de uma reunião com o senador Omar Aziz, também apresentando os seus pleitos, né? Então eles passaram a tarde de hoje definindo quais são as prioridades. Então o senador Omar Aziz anunciou também que a Prefeitura de Manaus vai ser contemplada com recursos de emenda parlamentar da bancada do Amazonas. Eu trouxe aqui um trecho da coletiva de imprensa do senador, que foi agora há pouco, Carlão, ele anunciando que parte dos recursos também vai ser destinada à Marinha do Brasil, que fez um trabalho formidável, está fazendo um trabalho formidável, ajudando o povo do interior do Amazonas, que agora a grana ficou curta, né? Vamos ouvir o que ele disse. E tem as 15 emendas, que uma delas nós vamos destinar à Marinha lá do estado do Amazonas. Houve o pedido do almirante para que a gente pudesse recuperar algumas embarcações, principalmente embarcações que têm contribuído muito na cheia e na seca, levando saúde. São embarcações muito antigas, foi um pedido e a bancada toda está assinando essa emenda direcionada à Marinha. Vai ser direcionada ao comandante da Marinha, mas já direcionada para Manaus. E o município de Manaus, a maioria dos parlamentares já se comprometeu com o prefeito, assim como se comprometeu com os prefeitos, e a gente ajudar naquilo que for necessário e possível. 18 horas. Ok, nós ouvimos aí o senador Omar Aziz falando, né, que parte dos recursos e emendas parlamentares vai para a Marinha, que é uma boa, né, Cadu? É uma boa, que está fazendo um trabalho muito grande, como eu falei, ajudando o povo do interior a enfrentar esses desafios da seca, né? Então, outra prioridade que o senador afirmou são as prefeituras municipais, né? Várias aí vão receber. A ideia do senador é contemplar todos os municípios do Amazonas com recursos aí das emendas parlamentares da bancada do Amazonas, e também as emendas individuais de cada parlamentar. Então, os deputados e senadores da nossa bancada meio que estão fazendo um esforço coletivo para destinar suas emendas, os seus recursos para as prefeituras, com prioridade a salvar, a ajudar, auxiliar o povo do interior que está passando por essa crise. Todo mundo sabe que essa crise vai se estender até o próximo ano. Então, está todo mundo empenhado aí a dedicar parte desses recursos de emendas para as prefeituras, hospitais, instituições, todo mundo que está atuando no enfrentamento à seca nos rios. Pelo menos é o que o coordenador falou agora há pouco para a gente. Agora, Carlão, correria segue por aqui, porque tem muita instituição, ao mesmo tempo que tem as prefeituras, né? Enquanto há uma dedicação maior para as prefeituras, outras instituições deixam de ser atendidas. Então é aquela briga, né? Essa briga se estende até quinta-feira, como eu falei. No final é que vai se afunilar, vai se filtrar o nome das instituições que vão ser contempladas com recursos. Carlão e Cid. Beleza, Cadu. Bom, Cadu, estava prevista para hoje aí a votação da PEC que restringe poderes individuais dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Isso já aconteceu, Carlos Eduardo? Está acontecendo, Cid. Nesse momento, o plenário do Senado está discutindo a PEC 8, como ela é chamada, né, que diminui os poderes do Supremo, de cada ministro do Supremo Tribunal Federal. Esse texto, essa proposta, Cid, ela proíbe os ministros da Suprema Corte que eles tomem decisões monocráticas que possam suspender decretos presidenciais, possam suspender atos, né, leis que são promulgadas pelo Congresso Nacional, tudo aquilo que é decisivo para o país por meio de uma canetada do Poder Executivo ou de uma promulgação do Congresso Nacional, o ministro não pode derrubar por meio de uma canetada monocrática, ou seja, ele sozinho não pode fazer, só por meio de decisão do colegiado, por meio de decisão de todo o grupo, dos 11 ministros, né? Então essa proposta também, além dessa ideia, também limita a possibilidade dos pedidos de vista
quando o magistrado pede mais tempo para analisar um processo. A gente sabe, né, Cid, que durante os julgamentos, quando começa a analisar o julgamento, quando sabe que a coisa vai funilar para outro caminho, vem o ministro e quero pedir vistas. Aí pede vistas, aí o caso volta, passa aí mais de 90 dias aí para ser analisado, às vezes passa anos, né, para voltar para o julgamento. Isso atrasa muito a análise de certos temas, coisas que são importantes para o país. Então essa proposta, essa PEC, ela limita o tempo de vista, limita para 90 dias. O ministro pode até pedir vistas, mas ele tem 90 dias para analisar o processo e voltar ao julgamento. Isso garante uma eficiência, isso é muito bom para todo mundo, né? Isso dá uma celeridade no processo jurídico. Então esse tema está em discussão no Senado. Hoje, por exemplo, é só deliberação, pelo que a gente está acompanhando. Os senadores estão falando bastante sobre esse tema e pelo acordo aí parece que a votação da PEC vai ficar para amanhã, porque os acordos estão sendo costurados. Porque, por enquanto, o assunto está na pauta, está em discussão, porém, parece que é preciso ter a certeza de que o tema vai ser aprovado, não vai haver rejeição, porque se for haver uma rejeição, é uma vitória do Poder Judiciário e uma vitória do governo também que apoia. A gente está apoiando o Poder Judiciário. Porque essa iniciativa, Cid, para a gente entender, ela é uma clara reação do Congresso Nacional às recentes decisões do STF, desde lá de trás, aqueles julgamentos, descriminalização do aborto, descriminalização da maconha para o porte de maconha, todas essas decisões irritando o Congresso Nacional. E aí se meteu essa PEC para fazer a Suprema Corte dar uma estremecida por lá e meio que apimentar um pouco as relações entre os dois poderes. Vamos ver como é que vai ficar, Carlão. Cadu, agora rapidinho para a gente encerrar, o que mais foi destaque no dia a dia aí em Brasília, o que repercutiu de relevante que você queira passar para nós e para os nossos ouvintes, Cadu, fechando. Carlão, os empresários do comércio, eles estão aqui em Brasília em grande número, fazendo uma pressão enorme para que os senadores apreciem aquele projeto de decreto legislativo para sustar os efeitos da portaria do Ministério do Trabalho. Carlão, a gente falou sobre esse assunto. Essa portaria proíbe que o trabalhador do comércio só cumpra expediente em dias de feriado se tiver um acerto em acordo coletivo com o sindicato. A gente falou dessa história aqui, isso prejudica bastante o comércio, favorece o sindicato, se coloca essa relação de trabalho, estremece, né, essa relação de trabalho. Então tem muito empresário aqui fazendo uma pressão. O senador Ciro Nogueira apresentou um PDL, como é chamado esse documento, para poder apreciar. Está na Gazeta, o Rodrigo Pacheco engavetou. Então o objetivo é tirar esse PDL da Gazeta e colocar para votar. E aí tentar assustar esse decreto. É uma pressão feita pelos empresários. E também está correndo aqui nos bastidores, né, o Carlão, a questão da indicação de Paulo Gonet para a Procuradoria-Geral da República. Paulo Gonet é da Procuradoria Eleitoral, ele é procurador, vice-procurador eleitoral, e ele tem o apoio do Gilmar Mendes e do Alexandre de Moraes para poder assumir essa função de Procurador-Geral da República no lugar de Augusto Aras. E nos bastidores, a informação de que Lula está decidido, o presidente Lula está decidido a indicar Paulo Gonet para ficar no lugar de Augusto Aras. Tem também outro jogo aí no STF. O Jorge Messias é o principal indicado para assumir a vaga de Rosa Weber no STF. Isso daí também é uma indicação do PT e também da bancada evangélica do Congresso Nacional. Também é outra situação que está em andamento aqui no Congresso Nacional. Volto com vocês, Carlão e Cid. Valeu, Cadu. Valeu, Cadu. Boa noite, querido. Até amanhã. Agora 6h34. Um abraço. Valeu. 6h34, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Valeu, continue ligadinho aí em 100,7. Daqui a pouquinho, no 18 horas, você vai conferir crimes contra os motoristas de aplicativo. Cresceram 15% em Manaus. Esse é o nosso assunto em instantes, já para você. 18 horas. Agora conferindo o tempo e temperatura. Previsão do tempo para amanhã. Amanhã é quarta-feira. E aqui em Manaus, é com você, Cid Soares.
Previsão do tempo. Sem muitas novidades, né? Sol pela manhã, com aumento de nuvens. Agora teremos sim pancadas de chuva à tarde e à noite. A temperatura vai girar entre 27 na mínima e 33 na máxima. E a umidade relativa do ar vai atingir um pico de 95%, o que realmente nos dá um certo conforto. É isso, Carlão. Mix. Olha, a nova fase do programa Desenrola Brasil vai possibilitar parcelamentos de dívidas de até R$20 mil. Segundo o Ministério da Fazenda, nesta quarta-feira vai acontecer o dia D Mutirão Desenrola, olha aí, quando bancos vão aumentar os horários de atendimento. A proposta é aumentar a adesão ao programa. Vamos conferir mais detalhes agora com o repórter André Meirelles. André, com você. O programa do governo federal Desenrola Brasil, que ajuda brasileiros endividados a quitarem dívidas com descontos, entra em uma nova fase. Segundo o governo federal, agora é possível parcelar as dívidas em 60 vezes, com juros de até 1,99% ao mês, além de desconto que pode chegar até 99%. Nesta etapa, podem ser negociadas dívidas que tenham sido negativadas entre 2019 e 2022 e que o valor atualizado seja inferior a R$20 mil. Nesta quarta-feira, o Ministério da Fazenda promove o Dia D Mutirão Desenrola, que vai oferecer condições únicas para renegociação, com desconto nas dívidas, que em média são de 83%, como explica o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. O desconto médio é de 83%. O médio chega a 99% em alguns casos. A pessoa ganha até 2 salários mínimos, que são 20 milhões de brasileiros, nós parcelamos essa dívida. Quer dizer, além de cair de 1.000, supondo uma dívida de 1.000, cair para 170 na média, ele ainda pode parcelar em prestações de R$50. E pode chegar a R$60, 60 prestações. O programa ainda permite a renegociação de dívidas sem entrada imediata, assim como a utilização da primeira parcela do 13º salário para solucionar pendências e começar a pagar os débitos a partir de 2 meses, ou seja, só em 2024. Para a economista Michele Aracati, o consumidor deve ficar atento na renegociação para evitar novas dívidas. E renegociar a dívida de acordo com o que ele tem condições de pagar. Uma outra orientação é justamente evitar novas dívidas até que ele esteja fazendo esse pagamento e também levar em consideração a necessidade de uma educação financeira para todos, até porque eu não posso gastar mais do que eu ganho. Então isso é uma regra geral que vale para todos e que precisa estar justamente alinhada com o aspecto ligado ao orçamento familiar. Então o consumidor, antes de entrar numa nova dívida, ele precisa avaliar se ele tem condições de pagamento. E isso vale para todos. Para aproveitar os benefícios oferecidos pelo Desenrola, é preciso ter uma conta gov.br nas categorias Prata ou Ouro. Em seguida, basta acessar a plataforma do governo e selecionar as dívidas que serão pagas à vista ou financiado em até 60 vezes. André Meirelles para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Legal, agora são 6h38. Você era o melhor Mix do Brasil, os destaques do dia em mais uma edição do 18 horas. Olha só, em mais de 23 mil pessoas deixaram Manaus em direção ao interior do estado no feriado prolongado. O número superou inclusive a expectativa da Agência Reguladora de Serviços Públicos do Amazonas, que esperava uma média de 19 mil pessoas. Vamos aos detalhes com a repórter Odineia Araújo. A Operação Viagem Segura, realizada nesse feriadão da Consciência Negra, registrou o fluxo de 23.124 passageiros saindo de Manaus em direção a outros municípios no período de 17 a 20 de novembro. Os principais destinos de quem viajou por via terrestre foram os municípios de Iranduba e Itacoatiara. Já quem viajou pelos rios, os principais destinos foram o Careiro da Várzea, Parintins e Tabatinga. E apesar da estiagem,
viagem, a maioria dos que deixaram Manaus no feriado foram de barco ou lancha, 12.559 pessoas no total. Com isso, segundo o diretor-presidente da Arcepan, Agência de Serviços Reguladores do Amazonas, João Rufino Júnior, além de superar o número de pessoas que deixou a capital no feriado do ano passado, esse feriado revelou que já há uma leve recuperação do transporte aquaviário. Levávamos 19 mil passageiros e tivemos mais de 23 mil. E notamos que já há uma recuperação na demanda no transporte aquaviário que há um mês atrás estava bem reduzida. Então, está voltando à normalidade, isso devido às nossas ações de fiscalização que transmite essa segurança para o transporte aquaviário e a população se sente mais segura em utilizar o serviço, ainda que em condições com várias restrições no setor. Ainda conforme João Rufino Júnior, diretor-presidente da Arcepan, a operação ocorreu sem grandes contratempos. Foi um período bastante tranquilo no transporte intermunicipal, sem registros de ocorrências graves. Fizemos mais de 1.300 fiscalizações nesse período da sexta-feira, dia 17 até a segunda, dia 20. Então foi um balanço bastante positivo, né? Estamos caminhando aí para o final do ano, com a expectativa aí de um recorde de usuários no serviço, no setor. Quem viajou pelos rios preferiu o Porto da Ceasa. Já o total de pessoas que deixou Manaus por intermédio dos ônibus intermunicipais foi de 10.565. Odinei Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Agora são 6h41. Você no melhor mix do Brasil e o Natal está chegando. Cid Soares e com ele o 13º salário também já está por aí. Mas para muita gente tem efeito bumerangue. O dinheiro extra cai na conta e logo volta por onde veio, né? Pagamento para dívidas, Cid Soares. Entra e sai rapidinho, né? Pois direto. E para que isso não aconteça dessa vez aí, nós vamos dar algumas dicas aqui como fazer um bom uso do seu 13º salário. A repórter Nathalie Moraes conversou com o economista e traz para você agora, ouvinte, algumas dicas. Vamos conferir? Nathalie, com você. Mais de 42 milhões de brasileiros estão empregados no modelo de consolidação das leis de trabalho CLT. E esses trabalhadores devem receber o pagamento do 13º salário, ou conhecida como gratificação anual. Dona Ronilde Costa é empreendedora, mas o marido trabalha de carteira assinada e o casal já tem em mente o que fazer com o dinheiro. Então ele vai me ajudar a investir um pouco na minha loja, que eu tenho uma loja de roupas, e fazer algumas reformas em casa, ver o que dá pra fazer, né? A primeira parcela do 13º salário corresponde a 50% do salário bruto, sem adicionais como horas extras e descontos na folha, e deve ser paga de fevereiro até o dia 30 de novembro. Já a segunda parcela, com os descontos como INSS, Imposto de Renda, as empresas devem pagar aos funcionários até o dia 20 de dezembro. Caso não seja cumprida essa data, a empresa está sujeita à multa. Além dos CLTs, servidores públicos, aposentados e pensionistas também têm direito ao pagamento, como explica o economista e conselheiro regional de economia no Amazonas, José Altamir. É um salário extra, onde muitas pessoas podem fazer aquele planejamento, até mesmo para quitação de dívida, né? Eu até aconselho isso, né? Procurar quitar aquelas dívidas que não puderam ser pagas ao longo do ano, que aproveite agora para negociar e obter um bom desconto. É importante ficar atento em como calcular o seu benefício. Digamos que um profissional receba R$ 1.200 por mês. Dividido por 12, o resultado é R$ 100 por mês. Caso haja 12 meses válidos de trabalho do ano, incluindo as férias remuneradas, o trabalhador receberá R$ 1.200 em seu 13º salário. O economista orienta como usar bem esse dinheiro e alerta para o cuidado com o endividamento. Evite fazer parcelamentos muito longos, né? Para você não ter problema de somar muitas contas a pagar e no final você acaba tendo descontrole. Nathalie Moraes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Bom, agora 6h44 e esse feriadão aí foi marcado também por muita violência aqui em Manaus. O repórter André Meirelles fez a ronda. Boa noite, André.
teve um duplo homicídio e morte de 2 PMs. Eu gostaria que você falasse disso pra gente. Boa noite. Boa noite mais uma vez, Cid Carlão, você que nos acompanha. Olha, o primeiro caso é do tenente da Polícia Militar, o Luiz da Silva Ramos. Ele foi encontrado morto dentro do quartel do Comando Geral da Polícia Militar, que fica ali no bairro Petrópolis, na zona sul de Manaus. Isso aconteceu na manhã de hoje. Olha, Luiz era um dos policiais acusados pelo sequestro e desaparecimento dos jovens Alex Júlio Roque de Melo, que tinha 25 anos, da atendente de caixa Rita de Cássia Castro, tinha 19 anos, e do Everton Marinho, de 20, que aconteceu aí em outubro de 2016 no bairro Grande Vitória, né? A suspeita é que o homem tenha tirado a própria vida, esse policial militar aí, quando chegou ao Comando Geral para trabalhar, né? A Secretaria de Segurança Pública aqui do estado do Amazonas, inclusive, confirmou que Luiz foi encontrado morto ali no local. E apesar de estar sendo o alvo de um processo, o tenente respondia em liberdade, né? E continuava trabalhando na Polícia Militar no setor administrativo, né? Caso ele fosse condenado, ele seria exonerado ali do cargo. O policial militar seria julgado com mais 8 policiais durante o júri popular foi remarcado aí para janeiro de 2024, né? Esse é um dos casos. O outro caso que também envolve um cabo da Polícia Militar, o Valdo Plácido de Miller, de 33 anos, ele é suspeito de assassinar a esposa, Brenda Salles Miller, de 31 anos, com tiros na cabeça, e em seguida aí a suspeita de que ele também tenha tirado a própria vida, né? Durante uma confraternização que ocorreu na noite de ontem num sítio no ramal do Caribe, no quilômetro 12 da BR-174. Segundo a polícia, o casal estava separado há cerca de 10 meses, mas vinha aí tentando uma reconciliação. Mas após aí um desentendimento nessa festa que ocorreu aí, a vítima, né, a Brenda, e a vítima acabou correndo para um dos cômodos ali depois desse desentendimento que teve. E aí as pessoas que estavam ali no local acompanhando essa festa ouviram barulhos de vários tiros. Eles correram para ver o que teria acontecido. A porta ali estava trancada, tiveram que arrombar mesmo ali a porta. Eles entraram lá e quando chegaram, viram a mulher já sem vida ali. A perícia identificou 3 tiros na cabeça e Valdo também morto ao lado dela com a arma na mão. A polícia foi chamada e a perícia concluiu que Valdo assassinou Brenda e em seguida acabou atirando em si mesmo, né? Então essas duas situações do PM que a gente traz nesse balanço. E também tem mais aqui, Cid Carlão. Olha, quase 2 toneladas de drogas foram apreendidas no município de Santa Isabel do Rio Negro, que fica a 630 quilômetros aqui da capital amazonense. Isso aconteceu durante uma operação conjunta da Polícia Militar do Amazonas com a Polícia Federal, né? As drogas apreendidas são maconha do tipo skunk e cocaína, né? As drogas foram encontradas em um acampamento utilizado por traficantes ali da região, né? E quem vai explicar pra gente como é que conseguiram fazer essa apreensão e a abordagem é o comandante do Comando de Policiamento Especializado da Polícia Militar aqui do estado do Amazonas, o Alisson Lima. Vamos ouvir a fala dele. Enquanto as unidades estavam fazendo levantamento do acampamento, fazendo a vistoria, verificando o que realmente foi apreendido, eles foram surpreendidos com mais 2 equipes de narcotraficantes que chegaram de botes nas proximidades desse acampamento e fizeram outro confronto tentando reaver essa droga apreendida e tivemos outro confronto. E infelizmente todos eles conseguiram se evadir na área de mata lá e na parte lá aquática. 18 horas. Então, Cid Carlão, a gente ouviu a fala aí do Alisson Lima, ele que é o comandante do comando, né, de policiamento especializados da Polícia Militar aqui no estado do Amazonas, falando aí sobre essa apreensão de drogas que representam um prejuízo aí de mais de 27 milhões para o crime organizado, Cid Carlão. Obrigado pela sua participação mais uma vez, André. Uma boa noite. Beleza, André, 6h48. 18 horas. Olha aí, fique ligado no 18 horas. Daqui a pouquinho você vai saber tudo sobre os bastidores da política amazonense com ela, hein? Daqui a pouquinho, Cíntia Blenk no 18 horas. 18 horas. Olha só, agora nós vamos conferir as participações pelo WhatsApp do 18 horas. A Eliene Macedo do Centro mandou mensagem dizendo que somente os que pagam a energia são penalizados. Já pagamos até taxa de escassez hídrica há alguns anos. A luz da Arena da Amazônia estava atrasada desde sempre e ainda conseguiram religar, mas
mas vai um pobre fazer isso para ver, disse aí a Eliane Macedo, Cid. Pois é, e o Andrés Félix, da Praça 14, mandou um áudio. Vamos conferir. Salve Rádio Mix, Félix aqui, tô aqui na Jacira Reis, no trânsitozinho caótico, curtindo a Rádio Mix. Acabei de ouvir o Cid Soares falando da previsão do tempo. Faltou falar também sol e fumaça. Sol e fumaça. Tem que estar na previsão do tempo a fumaça agora. Brincadeira aí, programa sempre top, sempre alegrando a gente aqui na nossa viagem de volta pra casa. Valeu, Rádio Mix. 18 horas. Valeu, André Félix, e valeu aí a Eliane Macedo, que participaram via WhatsApp do programa 18 horas, e o telefone é o 994887592. Participe você também, né, Cid? Exatamente. Vai ligando e a gente vai confirmando tudo por aqui. Mix. Agora chegou a hora dos bastidores da política amazonense. Já estivemos em Brasília, agora vamos saber aqui da política local. Cíntia Blink na área, boa noite, Cíntia. Então, o novo pedido de empréstimo de 600 milhões ainda não chegou na Câmara de Vereadores. Cíntia, um assunto que tá rolando aí já, né? Como é que tá? Boa noite, Carlão. Boa noite, Cid. Boa noite. E boa noite pra você que tá com a gente na 100.7. Olha aí. Pois é, essa história do empréstimo tá rolando aí desde a semana passada. Foi assunto e tava sendo esperado pra agora, terça-feira, que chegasse à Câmara Municipal de Manaus o novo pedido, porque foi promessa do prefeito Davi Almeida pra imprensa. Mas hoje acompanhei a sessão toda, mandei mensagem ainda agora lá pra Câmara e não chegou o tal do pedido. Também havia uma resistência muito forte por parte daqueles parlamentares que já tinham votado não na primeira vez que esse pedido acontece ali na Câmara e é recusado. Então não sei se houve uma desistência por parte do prefeito ao ver que teve aí, né, essa manifestação pública de uma série de vereadores dizendo que não vão votar a favor, que continuarão contrários ao pedido de empréstimo. Ainda tem outra coisinha que teria que ser por outro banco. Se permanecesse o mesmo banco, nem na pauta entraria. Essa fala, né, esse esclarecimento veio do presidente da casa, falou que faz parte do rito. Para ser aprovado, teria que mudar a instituição financeira. Então, não sei se também estão cuidando desse detalhe, enfim. Mas o fato é que até o momento, o pedido aí, os 600 milhões de empréstimo, não chegou na Câmara novamente, como foi anunciado pelo prefeito. A gente sabe que prefeito e também o secretário Renato Júnior estão em Brasília, mas aí Cadu falou um pouco sobre isso, né? E por lá ele tem provavelmente mais sorte do que na Câmara Municipal de Manaus, onde o ambiente não está nada favorável para esse empréstimo sair. Mas eu vou continuar acompanhando, vai que chega aí com atraso, né? Está colada lá, né, Cíntia? De acordo com o Cadu, vem até emenda. Vamos ver o que acontece, né? E Blink, o deputado Mário César Filho quer proibir órgãos ambientais de destruir equipamento apreendido. É isso mesmo? É isso. Esse projeto ainda é um projeto, ainda está tramitando em comissão. Foi só uma proposta feita pelo deputado estadual Mário César Filho, que é deputado aí de primeiro mandato, né? Mais conhecido pelo trabalho aí na televisão. E ele quer proibir a destruição de bens que são apreendidos em operações de fiscalização ambiental. O que significa isso? Vai apreender, mas não vai poder destruir, porque, de acordo com o que ele fala, é que é um direito à propriedade e devido ao processo legal tomado como base no parágrafo do artigo 5º da lei tal, então o correto é não fazer aí a destruição do material apreendido, que é o normal quando acontece esse tipo de operação. A gente está falando aqui de balsas de garimpo ilegal que usa material para fazer ali o desmatamento. Então, vai apreender, mas não vai poder destruir. Isso ainda não está valendo, é só um projeto de lei que está tramitando aí na Assembleia. Então, tem que passar por todo aquele rito, pelas comissões e tudo mais, para ir para o plenário, para poder valer, para passar a ficar em vigor. Mas está partindo aí do deputado Mário César Filho. Carlão, Cid. Olha, eleição, né? Nós já estamos, né, em 2024, estamos tratando desse assunto de perto, né? E nós estamos percebendo aí que agora, Cíntia Blink, aliados
do prefeito Davi Almeida estão se filiando ao MDB, e o MDB todo mundo sabe, e se você não sabe, fique sabendo, é do senador Eduardo Braga, não é isso, Cíntia? Como é que tá essa situação aí? Já começou a dança das cadeiras para 2024, não é isso, Cíntia? Todo mundo se posicionando, é isso mesmo. A gente está vendo o vereador Luiz Mitoso, que é um vereador da base, muito da base do prefeito, né? Aquele que jogou um projeto da prefeitura, ele estará do lado do prefeito. Ele agora anunciou que ele na verdade ele já era, né? O único membro do Movimento Democrático Brasileiro, MDB, de Eduardo Braga, e ele se tornou líder dessa legenda, líder desse partido na Câmara Municipal de Manaus. E essa aproximação do Mitoso com o MDB, sendo líder dentro da Câmara, mostra aí uma aliança entre Davi Almeida e Eduardo Braga mais forte ainda. Claro que a gente já tinha visto essa aliança acontecer antes, quando teve a inauguração de uma escola que leva o nome da mãe do senador, né? E, ao mesmo tempo, a gente vê uma aproximação de Davi Almeida com Eduardo Braga, senador Eduardo Braga, e um afastamento de Davi Almeida com o governador Wilson Lima. Então é cada vez mais forte ver esses grupos acontecendo dentro dessa disputa eleitoral para 2024, porque é o que leva no fim das contas, né? 2024 cada vez mais presente aí nas nossas vidas, apesar de faltar meses e dias para a eleição. Eu queria fechar falando mais uma informação que é nova. Essa também é um projeto de lei, ainda não foi aprovado, mas os deputados estaduais não resistem a apresentar projeto de título de cidadão amazonense, projeto de homenagem, enfim. Aí dessa vez o homenageado é o DJ brasileiro Alok, dono aí de vários hits que a gente conhece. Dessa vez é medalha, ele não vai virar cidadão amazonense, mas é a medalha Rui Araújo, que é a honraria mais importante da Assembleia Legislativa. Foi apresentado aí um projeto de lei para homenagear o artista com a medalha Rui Araújo, proposta do deputado João Luiz. Foi o mesmo que deu o título de cidadão amazonense para o senador Omar Aziz. E por que o Alok tem Por ele ter doado o cachê de um show realizado em Manaus neste ano para ajuda humanitária dos afetados na seca na Amazônia. E aí, de acordo com o que foi divulgado, é que o cachê foi entregue integralmente aí para a Aliança Amazônia Clima, que é formado por um grupo de 65 instituições socioambientais, academias e associações comunitárias que une esforços para o enfrentamento de aflições causadas pela mudança climática na Amazônia. Então, por conta disso, o projeto foi apresentado. Ainda vai passar por todo o rito que precisa passar, tem que ser aprovado pelos parlamentares, mas assim, acho muito difícil que alguém se posicione contrário, viu? Acho que passa com tranquilidade. Mas é mais uma medalha que tá saindo. O ano acaba, as medalhas não, sabe? Bastante lá. É isso, volto amanhã com mais informação. Valeu, Blink, uma boa noite. Boa noite. Mix. 18 horas. Esporte. Olha, Cid Soares, quem é o favorito para o clássico Brasil e Argentina? Eu sei, mas eu tô te perguntando, né? Só pra, né? Que daqui a pouco no Maracanã, né, Cid? Eu sei quem é. Tem uma história por trás disso, né? O Brasil perdeu o Vinícius Júnior, que sofreu uma ruptura nos bíceps femoral. História que o Brasil tá ruim, Cid, desculpa. Né? Ele sofreu essa ruptura no femoral da perna esquerda e só voltará aos gramados em 2024. Anteriormente, o Diniz perdeu o Neymar com uma grave lesão também. O goleiro Ederson, com um problema no pé, foi cortado da convocação. Mesmo assim, com todos esses embrólios, a expectativa do técnico Fernando Diniz é de um grande jogo, a partir das 8h30 da noite, horário Manaus, no Maracanã, válido pelas eliminatórias da Copa do Mundo. Ele disse que jogaremos contra uma equipe de qualidade, que tem um dos maiores jogadores da história, mas a nossa seleção está preparada para fazer uma grande partida, que a torcida consiga jogar junto com o time. Isso é até um pedido, né, que ele faz. Diniz contou com uma equipe que tem trabalhado de forma árdua para trilhar no caminho de bons resultados e que tem tentado construir nesse tempo, que ele está junto com a equipe, de encontrar equilíbrio, fazer correções dos jogos que tiveram, construir um ambiente harmônico. A má fase da seleção brasileira pode pesar, claro, nesse momento. São 3 jogos sem vitória nas eliminatórias. Se não teve nenhuma mudança, né, de última hora aí,
O Brasil irá a campo com Alisson, Emerson Royal, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Carlos Augusto. André e Bruno Guimarães, Rafinha, Rodrigo, Gabriel Jesus e Gabriel Martinelli. E olha, o Fluminense pode encerrar 2023 com um importante prêmio. Hoje o tricolor foi indicado como o melhor time do mundo em prêmio concedido pelo Globe Soccer Awards. A escolha foi feita por um júri composto de jogadores e treinadores internacionais, então isso é muito importante. É justo? Justíssimo. E olha, o Flamengo ganhou 2 boas notícias para a volta aí do Campeonato Brasileiro, né? O volante Gerson e o atacante Bruno Henrique foram julgados e absolvidos hoje pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva e vão poder enfrentar o Red Bull Bragantino na próxima quinta-feira no Maracanã. Os dois foram expulsos na derrota por 2-1 para o Santos no Mané Garrincha em Brasília e corriam o risco de uma suspensão maior do que a automática por um jogo já cumprido anteriormente. E quem será o vencedor do duelo Uruguai-Bolívia hoje pelas eliminatórias da Copa América do Sul, sexta rodada? Os times vão a campo, vão a gramado no Centenário a partir das 7h30 da noite, daqui a pouquinho, antes do Brasil, inclusive, né? O Uruguai chega para essa partida com 3 vitórias, um empate e uma derrota nos últimos 5 jogos. Do outro lado, Bolívia vem de uma série de 5 derrotas. Quem ganha? O que você acha? É isso. Valeu, Cid, 7 em ponto. 18 horas. Muito bem, agora nós vamos direto para o nosso editorial 18 horas. Carlão. Editorial 18 horas. Manaus voltou a respirar ar poluído nos últimos dias. Nem as poucas chuvas conseguiram reduzir a fumaça que tomou conta da cidade. Nas últimas 48 horas foram registrados 125 focos de queimadas no Amazonas. 2 cidades do estado aparecem entre as campeãs de queimadas no fim de semana: Lábrea e Boca do Acre. Não é preciso dizer as consequências da péssima qualidade do ar para a saúde das pessoas. Muitos podem até não sentir os efeitos imediatamente, mas há sequelas quase invisíveis. E esses crimes contra a natureza, contra a biodiversidade e a saúde da população parece que vão continuar impunes. O que é um péssimo exemplo para as autoridades, para o presente e o futuro da região, do estado e também das cidades. Cidade que tem mais de 2,2 milhões de pessoas à mercê dos que provocam as queimadas e colocam a saúde de todos em perigo. 18 horas. 7-1, Cid, boa noite. Boa noite, até amanhã, Carlão. Até amanhã. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã.